Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o tema insight, elaboração e crescimento mental, tá? Na nossa disciplina Clínica Psicológica, Base Psicanalítica. Eu sou a professora Carla Fiaz, do Centro Universitário São Francisco de Barreiras. Então, para começar, né, quando a gente fala de insight, né, de elaboração, a gente está se referindo a termos que são semelhantes, né, que se aproximam e falam do trabalho, né, na verdade, da consequência que a gente espera do trabalho analítico, né? Então, é isso que muitas vezes os pacientes, sem saber, de fato procuram. Nem sempre eles sabem qual o resultado disso, né? Inclusive, alguns chegam a temer, né, essa é, é, essa psicoterapia, né? Que é isso que vai acontecer? Não sei se vale a pena ir lá. E, de certa forma, né, algumas pessoas têm razão, né? Porque em alguns momentos passar, né, fazer essa elaboração, fazer essa construção vai demandar, né, uma mudança, né, de posturas, né, vai demandar uma mudança, né, daquilo que você estava amarrado, preso, né, a forma como às vezes a gente se constitui enquanto sujeito, então vai requerer às vezes certas mudanças que são dolorosas mesmo, né, de acontecerem, deixar de ser aquilo que a gente às vezes acreditava que era, né, em alguns momentos pode até se passar, né, por uma traição, né, aquilo que a gente achava que era essencial na gente, e a gente, às vezes na terapia, a gente descobre que não é, né, então, que a gente estava, né, fazendo aquilo ali como se fosse uma espécie de dívida a alguém. Então, fazer essas compreensões em determinados momentos, no momento crucial mesmo, pode ser doloroso, mas em compensação, ao final, né, do processo, ou durante o processo, né, a gente pode dizer que é libertador também. Então, para começar, eu deixei para vocês lá no AVEF um link para essa música aqui, que é um clássico, né, de Milton Nascimento. Eu espero que vocês tenham escutado a música, e aqui a gente vai refletir um pouquinho sobre a letra, né? Então, essa letra aqui me remete muito ao tema da nossa aula de hoje, que é caçador de mim, né? Ao que a gente muitas vezes procura, as pessoas procuram na terapia, é se descobrir, né? Caçar a si mesmo, quem eu sou, né? Então, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, né? Doce ou atroz, manso ou feroz. Então, está falando aqui que às vezes a gente se depara com a ambivalência, né, de quem nós somos. Quantas vezes quando a gente é doce, né, quando a gente é manso, muitas vezes é agradável, mas às vezes a gente se depara com o outro lado nosso, né, que é atroz, que é feroz, mas às vezes esse atroz, por que a gente às vezes é feroz, né? Com os outros ou com a gente mesmo, né? É uma necessidade de proteção, né? Existem outras ferramentas, né, que a gente pode utilizar para poder se defender, ou essa é a melhor? Né? Em alguns momentos pode ser que seja necessário de fato, né? E a gente precisa se sentir culpado por isso, a gente tem que ser manso o tempo todo, dizer sim o tempo todo para os outros, né? Então, continuando, né, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, né? Então, que paixões são essas, né? A paixão pelo outro, né? A paixão por alguma coisa, né? Essa paixão, né? Ela nos cega, essa paixão nos limita, nos impede, né? De sermos livres, né? Então, muitas vezes a gente associa a paixão com algo que a gente não se liberta, né? Então, quais são as paixões que a gente, né, vive, o nosso paciente vive, né? Vou me encontrar longe do meu lugar. Como assim? Como é que eu vou me encontrar fora do lugar que eu tô, né? Que contradição é essa, né? Então, às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente tá mesmo, para a gente poder se descobrir que existem outros lugares possíveis, né, de se ser, né? Que esse não é o único lugar que de fato existe para nós. Então, às vezes a gente precisa sair do nosso lugar, do nosso conforto, né, da nossa posição ali, para descobrir que a gente pode estar em outros lugares, né, assumir outras posições. Então, nada a temer se não correr da luta, né?
nada a fazer senão esquecer o medo, né? O medo é importante, né? O medo protege às vezes, evita que a gente morra de fato, mas às vezes a gente precisa esquecer dele, né? Não tirar, deixar de ter medo. O medo continua existindo, mas às vezes a gente precisa deixar ele, né, de lado um pouquinho, né? Ele está ali escondido para a gente poder enfrentar, né, aquilo que a gente precisa fazer. Então, e a luta mesmo para a gente poder se descobrir. Abrir o peito à força, né? Numa procura. Essa procura às vezes é dolorosa mesmo, quando a gente fala assim, a força, né? É com força mesmo, porque é doído, né? Fugir às armadilhas da mata escura, né? Às vezes a gente quer se esconder, mas é muito mais perigoso não se descobrir, né? Viver a vida inteira sem saber quem se é de verdade. Então, longe se vai, sonhando demais, porque a gente precisa ter sonhos para continuar vivendo e continuar indo em busca de quem nós somos. Mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, né? Então, é isso que muitas vezes os pacientes, né, procuram na terapia, é caçar a si mesmo, descobrir a si mesmo. E eles às vezes vão em busca da terapia, dessa caça, porque o lugar que eles estão já não está tão confortável assim, já não está mais no nível do suportável. E aí é necessário se caçar, se descobrir, se reinventar para poder viver, né, de uma forma mais saudável, mais harmônica. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva o outro para se descobrir? Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir a gente mesmo, né? Então, hoje a gente vai fazer, né, falar um pouquinho sobre esse processo, né, de insight, elaboração que acontece durante a psicoterapia, mas é importante a gente falar que todos nós também devemos fazer esse percurso. Então, para começar, né, Bion traz, né, tem uma frase que diz que o objetivo de uma análise não é o de o paciente vir a ficar igualzinho ao analista e estar curado igualzinho ao seu analista, mas sim o de ele vir a tornar-se alguém que está se tornando alguém, né? Então, aqui ele já chama atenção para uma coisa importantíssima. A gente não tem que fazer o nosso paciente ficar igual a nós, né? Ele não tem que pensar igual a gente, ele não precisa tomar as decisões que a gente tomaria, né? Mas o processo da psicoterapia, né, é que ele perceba, né, que está se tornando alguém, que ele consiga descobrir, identificar quem ele é de verdade, né? Não para agradar os outros, né? Mas para se sentir bem com ele mesmo. Então, o insight, né? O que é que leva aos insights, né? O insight é um termo que a gente às vezes ouve falar muito, é um termo do inglês, né? Que a gente ouve falar muito na Gestalt, que se refere àquele momento em que você tem a gente fala, teve um insight, né? Caiu a ficha, né? Mas o que é que vai fazer o paciente cair a ficha, entender o que é que está acontecendo com ele, o que é que está se passando diante daquelas situações, né? Como é que a gente leva o paciente ao insight? Esse insight ele é sempre abrupto, repentino, né? Então, para a psicanálise, né, o que vai levar o paciente ao insight é a atividade interpretativa do analista, né? Que vai fazer com que o paciente faça uma elaboração, né? Aqui nessa imagem é como se o terapeuta estivesse costurando, né, aqueles pensamentos desorganizados do paciente e organizando para ele. Mas na vida real, né, lá na clínica de verdade, esse processo aqui é em conjunto, né? São os dois que costuram juntos, né? O terapeuta ajuda o paciente a entender o que ele está falando, a se escutar melhor, né? E às vezes ele próprio, né, vai fazendo essa costura, essa elaboração, que pode ser mais rápida em alguns momentos, em outros pode ser mais demorada, né? A questão do tempo, da pressa, né, não é o mais importante para a gente, mas o importante é que essa costura seja feita, né? Que o paciente chegue a esse insight. Então, os insights, né, que a gente também, né, o insight é aquela quando eu chego à conclusão de alguma coisa, né? Então, através de sucessivos, né, insights,
adquiridos ao longo da análise, o paciente vai elaborando, né? Elaborando um pensamento, fazendo elaborações sobre as suas ações no dia a dia. E aí, essa elaboração, né, que é o processo, né, da psicoterapia, vai levar ao que Bion chama de uma dor psíquica, né? Essa dor psíquica, quando Bion fez a descrição, ele fez uma distinção entre pain e suffering, né? Que seria dor e sofrimento, né? Ele vai dizer que a dor, ela pode ser sentida, mas não elaborada, né? Imagine assim, um paciente que está incomodado, que está sofrendo muito, mas que ele não sabe de fato por que ele está sofrendo daquele jeito, ou ele não vê razão de estar sofrendo daquele jeito. Eu vou imaginar aqui um exemplo, uma pessoa que terminou com o namorado e está sentindo uma dor muito grande, né? Mas ela fala assim, mas eu queria terminar com ele, mas eu estava incomodada, a iniciativa foi minha, e eu não sei por que eu estou chorando, por que eu estou triste desse jeito, eu estou sentindo essa dor tão grande, né, da ausência dele. Por que eu estou sentindo essa dor? Não faz sentido para mim, se eu acho que devia ter terminado. Então, essa é uma dor que é sentida, mas não elaborada. O suffering, né, de acordo com, né, com a descrição de Bion, vai ser sofrer a dor, né? É aquela dor que vai ser uma dor que vai ser muito mais sentida, né? E que vai possibilitar a elaboração, porque ela vai ser pensada, né? E vai possibilitar também no futuro se fazer mudanças. Tem nessa piada, né, do no pain, no gain, né? Sem dor não há ganhos. E aí a gente pode, né, fazer a comparação dizendo que no brain, no gain, né? Sem pensar não há ganhos, né? Então não basta só sentir a dor para ganhar, para ter mudanças, é preciso sentir, né? Pensar sobre ela. E aí acho que é até importante a gente continuar, falar um pouquinho mais sobre isso, porque assim, às vezes o paciente está fazendo uma elaboração que requer mudanças. Quando a gente fala dessas mudanças, por exemplo, né, você teve um insight né, você se deu conta de certas coisas, pegando ali o exemplo mesmo que a gente deu antes, né, do racismo. Aí eu me dei conta de que eu sou racista, de que eu tenho atitudes racistas no meu dia a dia, em vários momentos ao longo do dia, em várias situações da minha vida. Então, muitas vezes isso pode até não gerar, né, não ser uma questão para algumas pessoas a ponto de ser levada para terapia. Mas vamos supor que seja, né? Vamos supor que aquela pessoa tem uma questão muito mais profunda, de repente ele tem uma origem, né, negra, ou ele próprio é negro e não tinha se dado conta de quão racista é. Então, isso aí precisa ser elaborado. Né? Se você observa que, por exemplo, um paciente passou por esse insight, né, está no processo de elaboração e não está sentindo aparentemente dor nenhuma e está sendo dali, pronto, já entendi que sou racista, já mudei meus comportamentos e tá ok. Né? A gente pode começar a ficar desconfiado, né? Porque a dor, né, essa dor da elaboração, ela não é uma dor superficial, né? É uma dor que demora para ser processada, né? Geralmente é vivido, né, pelos pacientes. Aqui foi um exemplo que eu dei, tá, gente? Mas a gente está se referindo a questões importantes do paciente, né? Então, são vividas como momentos difíceis. Se um paciente não está demonstrando dor com aquela mudança, porque a gente precisa, às vezes, abrir mão da nossa posição na vida, de certos papéis que a gente assumiu ou concepções que a gente assumiu de vida ou como pessoa. Então, abrir mão disso requer, às vezes, deixar certos privilégios, né? Deixar uma história, né, que estava prevista, abrir mão de tudo aquilo. Então, isso gera uma instabilidade muito grande. Né? Bion vai dizer que essa mudança é sentida como uma mudança catastrófica. O paciente fica confuso durante esse período, né? É comum, inclusive, se sentir deprimido, se sentir sem esperanças, né? Fazer acusações ao analista dizendo que
ele estava se sentindo melhor antes de entrar na terapia, está se sentindo pior agora, né? Não estava tão ruim quanto está agora, né? Então a gente pode sentir como você, às vezes é um momento em que o paciente ameaça sair da terapia, né? E em alguns casos até ideação suicida. Então é um quadro clínico que não é simples. Por isso que a gente, um paciente que diz assim que passou por aquilo sem sentir muito, que foi rápido, entendi, né, elaborei, teve um insight intelectual e já mudou, né? A gente fica com a orelha em pé, digamos assim, porque na verdade uma mudança ela requer, né, uma elaboração grande. Essa elaboração ela é impactante para o paciente, né? Então assim, tendo os devidos cuidados, né, o que a gente espera é que depois desse processo haja uma melhora significativa, né, com crescimento mental. É como se a gente pensasse assim numa fênix, né, que depois de toda aquela dor, né, renasce das cinzas. Então, muitas vezes o que às vezes a gente vê algumas pessoas relatando, né, foi difícil passar por aquilo, né, no caso do namoro, né, terminei com meu namorado, terminei com meu relacionamento, né, que não estava me fazendo bem, durante o processo foi muito doloroso, né, mas eu tô mais forte do que nunca, né, era o que eu precisava fazer. Então, eu fui lá embaixo, né, no fundo do poço, e agora estou me sentindo mais forte do que eu era antes. Então, é mais ou menos isso que pode, né, espera-se que aconteça durante a terapia. Então, por outro lado, essa elaboração ela pode ser prazerosa no sentido de que ela tá, aquele paciente está realizando descobertas, ou seja, tá tirando as cobertas, né, que tinha antes. Eu agora estou tendo um prazer de me descobrir, de saber quem eu sou, de olhar um outro lado meu que estava sombreado, estava foi ignorado por mim por tanto tempo, e agora estou descobrindo que eu tenho um lado meu que eu não conhecia. Então isso gera alívio, né, por um lado, pode gerar também uma liberdade, né, uma sensação de se livrar de uma carga carregada há muitos anos. O sentimento também de autenticidade, agora eu sei quem eu sou de fato, né, que eu não sou aquilo que os outros determinaram para mim, então eu não tenho que ser aquilo que esperavam, então estou me sentindo mais livre, com menos peso nas costas, mais autêntica, né? Então nesse sentido essa elaboração é prazerosa por isso, porque leva, né, a consequência dela é essa, né? E ela pode ser sofrida no outro sentido também. Tá? Eu lembrei de um exemplo de uma psicóloga, né, que contou que ela sempre trabalhou muito na vida, né? E que ela estava se sentindo, contando, um relato que ela tinha saído de um trabalho, que ela trabalhava em uma outra cidade, que era muito cansativo. Ela tinha que acordar muito cedo, né, e passar o dia todo lá nesse trabalho, voltar, porque era em outra cidade. E aí ela, em terapia, ela foi percebendo que a concepção que ela tinha, né, que na verdade toda a família dela, né, carregava, era de que para você trabalho é uma coisa que é suor, né, que você tem que dar o seu suor, tem que ser para ganhar dinheiro, você tem que se esforçar muito na vida, né? Então isso tinha a ver com uma questão histórica, social também de vida, né? Aquele grupo tinha aprendido que para se ter alguma coisa precisa suar muito. E aí, na terapia, ela percebeu, né, quanto ela correu atrás disso, né, de sempre lutar muito para conseguir o que queria. E aí ela estava numa fase em que ela estava mudando, né, de trabalho para ter um trabalho que fosse mais prazeroso, mais fácil também, né, próximo de casa. E era uma coisa que ela já vinha fazendo há muito tempo, né, sempre escolhendo trabalhos muito difíceis. Então, é prazeroso nesse sentido, né, de você se descobrir, né, inclusive pode resultar num aspecto muito prático, né, que é um prazer diário, né, nesse caso dela. E a elaboração pode ser sofrida, né, ela tende a ser sofrida, por quê? Porque vai implicar em você aceitar perdas, né, fazer renúncias a aspectos idealizados. Vamos pegar o exemplo aqui, né? Quando a gente é criança, né? Quando a gente nasce numa família, a gente geralmente é rotulado de alguma forma, né? Seja de forma consciente ou inconsciente, existem algumas expectativas, né? Com relação ao nosso papel na vida, a quem nós somos. E às vezes a gente veste, né? Essa roupa muito bem,
e não se dá conta de quanto ela às vezes pesa, né, para a gente carregar essas expectativas ao longo da vida, né? Imagine assim, você vai ser a minha eterna criança, né? Ou você vai ser meu filho que vai cuidar de mim para sempre. Ou você é o gênio da família e você tem que dar orgulho para sua família, né? Ou espero que eu sou médico, né? Espero que você, meu filho, seja médico também, porque a gente já tem uma clínica, na nossa cidade, nosso nome já é reconhecido, então tá tudo pronto, né? Quando você crescer, é só você se formar e assumir a clínica, né? Então, quando a pessoa se dá conta de que não é aquilo que ela quer para ela, que aquilo ali não é ela de fato, algumas vezes pode ser que ela seja de fato, né? Aquilo ali que ela se identifique, que ela goste, mas em outras não. Às vezes aquela pessoa carrega um fardo, né, de seguir aquelas expectativas. Então isso gera dor, né? Gera sofrimento. Então você vai ter perdas, né? Perdas às vezes reais, perdas né, daquela família, às vezes lhe apontar, né, que você traiu o que era esperado, de que você não foi criado para aquilo, né? Então implica em fazer renúncias, né, a esses aspectos idealizados, enfrentar pressões externas e internas, né, que cobram o cumprimento dessas expectativas, o desempenho de papéis que lhe colocaram desde criança, né? Você também seguir normas, mandamentos, etc. Eu lembro aqui lembrei de um episódio que eu assisti outro dia de um documentário. Na verdade, é uma moça que ela ensina a organizar casas. E aí tinha um rapaz que ele era gay, né? Ele era casado com um outro rapaz. E aí ele estava falando assim que a casa dele parecia uma casa de adolescente, né? Que era aquelas casas de universitários. E aí ele ia receber a visita dos pais e ele queria que os pais se orgulhassem dele, né? Que chegassem lá e não tivessem que ajudar a arrumar a casa. Ele queria que tivesse uma casa mais de adulto. E aí ele comentou assim, né? Olha, eu já não me formei em acho que medicina, como meus pais queriam, né? Fazia um outro curso, né? Ele era formado em outra coisa. Eu já não me casei com uma mulher, né? Então, pelo menos a casa, eu quero que eles cheguem aqui e sintam orgulho do lugar que eu moro, né? Então, de fato, né, mesmo que os pais, né, digam que estão satisfeitos com quem você é e tal, ele se sentia, né, ele diz que os pais tratavam, né, bem ele, aceitavam ele e o esposo, mas ele achava que ele tinha uma dívida ainda com esses pais. E por isso que ele estava tentando ali agradar eles, pelo menos na casa dele, né? Na aparência da casa, né? Então, a observação, né, que eu coloquei aqui, que nem todo o tempo da análise é de turbulência emocional, né? Tem momentos que não vai ter nem sofrimentos intensos, nem prazeres intensos. Às vezes, né, tem momentos que vão ser de integração desses insights parciais, né? Então, tem aquele momento mais de calmaria. Mas o que é que de fato causa a dor, né? O que causa a dor é a gente renunciar ao falso self, né? Falso self, gente, lembrando que são aquelas aparências, né, que a gente às vezes constrói ao longo da vida, que a gente às vezes chama de máscaras, né? É você não ser você mesmo, você ser uma construção, aquilo que esperaram de você. E que às vezes aquilo ali leva, né, é como se fosse um sapato apertado com uma pedrinha, né? Você vai seguindo a vida usando aquilo ali, né? Mas ele não é tão confortável quanto usar um sapato do seu tamanho, né? Ou sem pedra. Mas ao mesmo tempo, você está tão acostumado ou acostumada com aquele sapato que na hora que tira, né, para calçar um outro, o novo pode lhe causar uma dor também, né? Pode lhe causar a mudança, né? Digamos assim, a nova adaptação do pé a mais espaço pode ser dolorosa também, né? Assim, não é estranho, estou mudando, tá legal, mas tá diferente, né? Então, renunciar ao falso self ou às ilusões do faz de conta do mundo narcisista, né? Narcisista, a gente lembrando aqui que você é valorizado ou que você se sente com muito poder, né? Tá tudo sob seu controle, né? Então, nesse momento, né, quando você abre mão desse falso self,
você vai ter que abrir mão da onipotência, né? Ou seja, da sensação de poder tudo, para poder substituir ela pela capacidade para pensar, né? Então, ao invés de você poder, né, saber que pode tudo, você agora tem que usar a sua capacidade de pensar, né? A onisciência deve ceder lugar, né, ao aprendizado com as experiências. Então, eu não sei tudo, eu vou aprender agora com as novas experiências. Lembrei também de um caso aqui né, essa foi uma história que um aluno contou, que diz que tinha um rapaz que era filho de dos donos de uma fábrica daqui de perto, né, da cidade, e que ele sempre gostou muito de caminhão. Era apaixonado, mas os pais queriam que ele assumisse a fábrica, né? E aí ele assumiu, trabalhou durante um tempo, né, fez o curso de administração, mas ele não era feliz de fato. E aí, em um determinado momento, né, a família, né, não sei exatamente como foi o processo, mas aceitou, né, e deu liberdade para ele seguir, né, a vida dele como caminhoneiro. Então ele foi, né, hoje em dia ele é caminhoneiro, mas assim, agora ele não sabe mais tudo, porque antes ele sabia tudo, ele, né, cresceu naquela fábrica, ele sabia como administrar. Podia não ser aquilo que ele trazia felicidade, mas ele sabia tudo, né? Mas agora, como caminhoneiro, ele vai ter que aprender com as experiências novas, né? Nesse novo, né, de fato, no verdadeiro self dele, mas ele vai ter que aprender a estar nesse novo lugar. A prepotência deve reconhecer a sua parte infantil, frágil, desamparada e cheia de crateras emocionais, né? Então, ninguém está com tudo tapadinho, completamente perfeito. E o que é a cura psicanalítica, né? Então, a cura, na verdade, né, a gente evita até falar de cura, porque cura dá a ideia de alguém que saiu, se a gente pensar na medicina, né, que nos influencia muito, cura é estar sem problemas, né, sem uma doença, completamente livre daquela doença ou daquele problema. Então, em psicanálise, a gente usa a cura, né, no sentido de muito mais próximo do que acontece com o queijo, né? Quando a gente fala assim, o queijo é curado, é um queijo que é velho, mas que ganhou justamente muito sabor, que são os que a gente chama de queijos azuis, né? Que são os mais saborosos. Por quê? Porque eles foram maturados, eles amadureceram, né? Então, a cura psicanalítica se refere a uma forma de amadurecimento, né? Então, você já está maduro o suficiente, você já tem bastante experiência em terapia a ponto de você hoje, né, em um determinado momento, ser capaz de fazer suas próprias análises, suas próprias correções, sem precisar de um terceiro te ajudando nesse processo. Então, além da elaboração psíquica, permite a obtenção de mudanças psíquicas estáveis e definitivas, né? Então, com a cura é isso, é você ter uma mudança psíquica estável, né? Que não vai mais mudar assim, de uma forma definitiva, né? Agora ela está estabilizada, você de fato aprendeu, né? Transformou algumas questões suas importantes e agora você pode se dizer que está maduro o suficiente para encarar, né, seguir sua vida de forma saudável e madura, né? Então, a cura psicanalítica, às vezes, quando o paciente chega, você precisa pensar, né? Qual é a problemática, né? O que é que esse meu paciente veio aqui procurar, né? Então, os objetivos terapêuticos, eles tendem a ser de duas ordens. No primeiro, né, que é o mais de curto prazo, que é o que a gente chama de benefício terapêutico, e o segundo, que é o resultado analítico. Os dois devem andar juntos, né? O benefício terapêutico é quando a gente pensa, por exemplo, que às vezes um paciente chegou com uma crise, né? Uma crise grande, numa determinada situação, né? E você precisa ajudar esse paciente a resolver essa crise, né? Imediata. Então, geralmente o efeito é a curto prazo. E se ele acontecer rapidamente, também dá um bom prognóstico para esse paciente, né? Pensando assim, uma pessoa que chegou, né, que nesse momento perdeu alguém, né, teve alguém importante da sua vida, né, que faleceu, e vamos supor, até nesse momento agora de Covid-19, né, que leva a uma complicação do luto.
Então, esse paciente chega desolado ali para você, né? E aí você vai ajudar esse paciente, né, a lidar com essa dor do luto, então tá vivendo uma crise, né? Você também pode ajudar na redução dos sintomas. Vamos supor que é uma pessoa que, né, por conta desse luto, né, que pode se tornar complicado, tá sem condições de levantar direito da cama, de organizar a sua vida no dia a dia, de tomar as resoluções que precisa tomar para organizar as coisas, né? Inclusive porque perdeu alguém importante, então precisa dessa organização, muitas vezes até legal mesmo, né? Então, você tem que ajudar, né? Então, faz parte do benefício terapêutico que essa pessoa, né, reduza esses sintomas, que ela tenha condições de levantar todos os dias, de tomar a iniciativa de fazer aquilo que precisa, né? Também o reconhecimento e utilização de certas capacidades, né, sadias do ego, que estavam adormecidas por algum motivo, ou paralisadas, né, suspensas, que não estavam sendo utilizadas adequadamente. Por exemplo, a capacidade de pensar, ou a capacidade de ajuizar, né, de entender, de se posicionar diante de certas coisas. Então, também é um benefício a curto prazo, né? Uma melhor adaptação interpessoal com as outras pessoas, né? Redundante isso, mas estou me relacionando melhor com as outras pessoas. Então, por conta, né, dessa terapia que eu estou fazendo agora. Então, são objetivos, né? São benefícios terapêuticos. Estava lembrando agora de uma amiga, né, minha que há muito tempo ela precisava, né, fazer terapia e, na verdade, boa parte, né, de nós precisa em algum momento. E ela estava numa fase muito intensa da vida, né? Tinha se tornado mãe e estava lidando com algumas questões que ela já tinha há muitos anos, né? E aí ela agora começou e ela estava dizendo assim que estava, né? Que agora algumas questões dela ela já está se sentindo melhor, né? E com certeza, né? Ela vai continuar trabalhando algumas outras questões que devem resultar, né? Nesse que a gente chama de resultado analítico, né? O resultado analítico vai implicar no quê? Numa modificação das relações objetais internas, né? E aí depois externas também. Então, como é que eu lido com meus objetos internos, né? A minha mãe internalizada, né? As relações que eu tenho com as outras pessoas. Como é que esses objetos, né, internos estão organizados? E aí a tendência, né, é que isso aqui, essas mudanças nessas relações, elas se estabeleçam de uma forma muito mais estável, né, a longo prazo, sejam modificadas de fato, né? Você pensar assim, quais são as ansiedades, né, que eu tenho, né, o porquê dessas ansiedades, quais são os meus desejos, as pulsões. Então, esse aqui é o resultado analítico que a gente espera, né? Embora ele venha, né, o benefício terapêutico ele também seja necessário. Então, em psicanálise, Bion, né, vai dizer que a expressão crescimento mental sugere continuadas novas aberturas, né? Então, que você esteja sempre se abrindo, né, para novas possibilidades. Então, você descobre uma coisa, resolve uma coisa e você abre possibilidade para outras descobertas, outros avanços. Bom, e aí a gente vai pensar agora em algumas situações, né, que vão revelar o crescimento mental, né? Então, critérios de crescimento mental vão estar presentes quando a gente faz uma modificação na qualidade das relações objetais, tanto as internas quanto as externas, né, que foi aquilo que a gente acabou de falar. Quando também o paciente começa a fazer um menor uso de mecanismos defensivos primitivos, por exemplo, negações, dissociações, identificações projetivas, né, idealizações e controle onipotente, né? Então, ele vai percebendo, eu não tenho controle sobre tudo, né? A gente pode pensar que nesse momento, né, de distanciamento social, está sendo muito difícil para muitas pessoas, porque a gente, de modo geral, estava todo mundo acostumado a ter um planejamento na vida, né? E agora não tem mais. Para aquelas pessoas que são mais controladoras, vivenciar esse período está sendo quase insuportável, né? Então, assim, a psicanálise, né, uma terapia,
ela vai ajudar nesse entendimento de que a gente não pode ter controle sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Mas a gente pode ter controle sobre como a gente reage a essas coisas, né? Uma pessoa que nega, né, as coisas que estão acontecendo, não, eu não sou assim, né, eu não fiz isso, né? Então são mecanismos primitivos, né, que tendem a reduzir, né, para serem substituídos, né, por outros mais, ou não, né, ou não usar certos mecanismos de defesa, porque já não são mais necessários. Mas pelo menos alguns que são mais primitivos, eles deixarão, né, de ser utilizados. Renúncia às ilusões de natureza simbiótico narcisísticas, né? Essas relações, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, de relações, às vezes, que se tem, né, a gente, às vezes, vê muitas relações que são intensas de sofrimento, mas que, ao mesmo tempo, estão baseadas num sentimento de narcisismo, né, ali grande, de controle do outro, de controle da situação e em alguns momentos, né, quando essas relações, né, quando se há um entendimento, né, de que elas não precisam existir, essas relações são muitas vezes resolvidas, né, essas amarras, elas se desfazem. A aquisição também de uma capacidade em realizar reintrojeções e novas identificações, de renovados modelos, tanto de objetos como de funções psíquicas, de valores e de papéis. E aí aqui a gente pode pensar como, né? Como assim? Muitas vezes a gente faz identificações, né, com determinados modelos ou com certas expectativas que os outros têm em relação a nós, e a gente precisa fazer, se despir, né, desses papéis que eram esperados, que foram determinados para nós, né, e descobrir novas identificações, né? Muitas vezes essas identificações, né, em alguns casos, podem estar baseadas num novo modelo, que pode ser o próprio terapeuta, né? Então, é muito importante a gente entender que o terapeuta não é um ser neutro, né, na terapia. Ele pode muitas vezes estar ensinando mesmo, né, para aquele paciente, quando esse paciente não teve, né, outras oportunidades, novas formas de ser, novos valores, né, novas possibilidades que ele às vezes não conhecia, né? Recuperação e a integração de partes suas que foram profundamente rechaçadas, reprimidas e cindidas, divididas, né, partidas, separadas de você, mas que estão projetadas em outras pessoas ou ocultas dentro de si mesmo, né? Então, às vezes você projeta em outra pessoa algumas características. Nossa, fulano é tão assim, eu acho tão bonito isso nele. E às vezes você tem aquilo dentro de você mesmo, né? Só que você não, essa parte sua, ela não teve espaço para aparecer, né? Porque não foi permitido, né? Imagine assim, às vezes um menino que tinha uma alta sensibilidade, que gostaria de ter, né, de cantar, de dançar, mas que não podia porque era coisa de mulher, né? E aí acha tão bonito alguém dançando, mas não pode, né, desenvolver isso. Então, na terapia, né, a ideia é que você possa ter essa liberdade, né? Obtenção de uma capacidade de suportar frustrações, absorver perdas e fazer um luto pelas mesmas, né? Começar a tolerar mais, né, as frustrações que são inevitáveis na vida, né? Fazer o luto por elas. E quando a gente fala aqui de luto, tá? Das perdas, não é só de pessoas, né, gente? As perdas envolvem, às vezes, perdas de coisas, né? De papéis, né? Quando eu dei exemplo daquele rapaz né, que deixou uma fábrica, né, para ser caminhoneiro, né? Caminhoneiro é uma profissão que é mais desvalorizada, né, do que ser administrador de empresas. Então isso implica, né, uma perda. Quando a gente escolhe algo, a gente necessariamente deixa, né, abre mão de uma outra coisa. Então isso envolve, né, pode estar ganhando algo, mas está tendo perdas também. Algumas perdas são significativas, né? São bem dolorosas e precisam ser sentidas também.
né? Inclusive esse luto, essa perda aqui pode ser da admiração, né, de alguém, né, admiração do seu pai, de sua mãe, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, né, que já não reconhecem mais quem você era, né, aquele papel que você cumpria. A consideração pelas outras pessoas, assim como a capacidade de reparação pelos possíveis danos infligidos aos objetos e a si mesmo, né? Então, reconhecer que outras pessoas também têm valor, né? Reparar aqueles danos que você fez, né? A outras pessoas ou a si mesmo, né? Então, são características de alguém que está crescendo mentalmente. Uma diminuição das expectativas impossíveis de serem alcançadas. Que eu coloquei uma piadinha, né? De quantas vezes as pessoas tentam, né, fazer imitação de modelos, né, que observam na internet, de pessoas famosas, né, ou ideais mesmo, né, que se colocam para si. E que muitas vezes é impossível e a pessoa vive a vida toda frustrada porque nunca consegue, né? Por exemplo, eu queria emagrecer, eu queria que minha cintura ficasse 20 centímetros menor, né? Mas por mais que eu faça dieta, eu não alcanço ela, e aí quando chega no dia da festa, eu tô tão frustrada que eu vou lá e como, e aumento 5 centímetros minha barriga, né? Então, crescimento mental também reconhecer, né, quais são seus limites, né, o que é possível de ser alcançado, né, e o que é que não é, né, porque inclusive isso pode fazer com que simplesmente você se satisfaça, né, com aquilo que é possível de ser feito, né, seja muito mais feliz. Abrandamento do superego, né? Lembrando assim que o superego é aquela instância que dita nossa, que são as normas, né, da sociedade internalizadas em nós. Algumas dessas internalizações são muito duras, né? Porque assim, existem algumas normas na sociedade para conviver em sociedade, mas cada um internaliza essas normas de uma forma diferente. Algumas pessoas são mais flexíveis, outras são mais rígidas, né? Então, às vezes a gente tem um superego altamente rígido, né? Punitivo, né? Todo poderoso, né? Que tem uma natureza arcaica, né? Extremamente que não aceita, né? Certas coisas. Então, essas exigências, né? Também vão sendo diminuídas, né? Do superego em relação aos nossos comportamentos, nossas atitudes. Libertação também das áreas autônomas do ego para o uso adequado das funções de percepção, pensamento, linguagem, juízo crítico, conhecimento, comunicação, ação e criatividade, né? Então, essas aqui são todas funções do ego, né? Que muitas vezes não estão livres, né? Não podem ser, não são utilizadas normalmente, né? Tem pessoas que falam assim, eu não consigo usar isso aqui, não consigo decidir, não consigo falar direito, não consigo usar minha criatividade. Então, o crescimento mental vai ter implicação nisso aqui, né? Revela, né, que você está crescendo quando você começa a ter mais espaço dessas funções do ego, né? A aceitação da condição de dependência também, né? De que nós não somos pessoas completamente livres dos outros, né? Que a gente não é uma pessoa independente, que eu não estou só no mundo, que eu dependo do outro também, né? E que isso não tem problema, né? Depender dos outros. Isso é sadio e é inerente à condição humana. Nós somos seres sociais, não nascemos, né? Não viemos de ovo, né? A gente nasceu, né? Dependendo muito de outras pessoas. Mas às vezes a gente aprende ao longo da vida de que a gente não deve confiar nos outros, né? Porque alguma pessoa foi muito abusou da nossa confiança. Então, alguns pacientes, inclusive, chegam à terapia sem confiar, né? Com o pé atrás, sem confiar de que vai dar certo, porque não aprenderam que não se deve confiar nos outros. Outro critério, né, é a utilização da linguagem verbal, né, ao invés da não verbal, principalmente em pacientes muito regressivos. Lembrando assim, quem são os pacientes regressivos? Pacientes com diagnóstico de borderline, paciente, às vezes, com transtorno, né, psicótico,
paciente com esquizofrenia, né? E tantos outros, né, que a gente observa que tem uma condição um pouco mais regredida. Então, esses pacientes às vezes usam de actings, né? Actings é o quê? São as ações, né? Diante, por exemplo, estão com raiva, né? Exacerbado, ficou com raiva do terapeuta e vai lá querer bater no terapeuta. Então, isso é a ação, né? É o act. E não é, a gente espera que o paciente, né, fale verbalmente que não gostou daquela interpretação, que não se agradou. Então, usar a comunicação verbal, né, ao invés da não verbal. Outra questão, né, alguns pacientes somatizam muito, ou seja, diante daqueles incômodos diários, né, dos sentimentos que avassalam, né, eles às vezes, ao invés de transformarem isso no pensamento em fala, aquilo ali vai para o corpo, né? Somatizam, adoecem, né? Sentem dores, né? Intensas e doenças mesmo. Por quê? Porque não conseguem traduzir isso para a linguagem verbal. À medida que o paciente consegue fazer isso aqui, né? Revela que está crescendo também na terapia, né? A aquisição de uma função psicanalítica da personalidade. Eu mesma posso fazer as interpretações depois de tanto ver meu terapeuta me ajudando nisso, ele mostrou como se faz, eu aprendi, né, com ele. Uma ruptura com os papéis estereotipados, né? Principalmente na sociedade, a gente tem muitos papéis estereotipados que limitam as pessoas, né? Que dizem qual é a cor certa de menino, qual é a cor certa de menina, né? Como é que uma psicóloga se comporta, como é que um psicólogo se comporta, como é que um médico se veste, né? E então a gente poder quebrar isso, né? Ajuda muito, né? Tá revelando também crescimento. A aquisição de um sentimento de identidade consistente e estável, né? Sei quem eu sou, né? Me identifico com quem eu de fato apareço. Obtenção de uma autenticidade, né, e de uma autonomia. A gente falou aqui, autenticidade, ser de fato, né, quem você gostaria de ser, se sentir autêntico, né, e não um resultado dos desejos do outros, né? Autonomia também nesse sentido. Ser capaz de experimentar relações afetivas com outras pessoas, reconhecendo-as como livres, inteiras, diferentes e separadas de si. Né? Eu lembrei muito daquele videozinho que a gente assistiu outro dia, né, sobre da Juju, né, que fala da bolinha lá que vai rolando e procurando alguém para completar, né? Na verdade, né, eu sou um pedaço, você é outro pedaço, nós estamos juntos, né? Mas eu te reconheço como uma pessoa livre, uma pessoa inteira, né? Que eu coloquei uma imagem, né, de são dois artistas aqui, né, que fizeram essa foto mostrando assim como se ela tá pendurada, né, tá se estabilizada aqui nessa posição porque ela tá segurando aqui, mas se ela soltar a flecha vai para ela, né? Então ela se machuca. Bom, né, algumas pessoas vivem assim, né, nessa estabilidade que é dolorosa, né, que não é inteira, que não é livre. Poder suportar sentimentos ambivalentes, né, em relação às pessoas, né? Mesmo a gente sentindo que elas são livres, inteiras, né? A gente poder saber que a gente vai sentir sentimentos ambivalentes em relação às outras pessoas. Bom, e aí finalizando, né? O nosso papel é proporcionar ao cliente, dentro do tempo e custo, capacidades disponíveis, não o que ele quer, né? Às vezes no início da análise, mas o que ele nunca sonhou em querer. E quando ele tem o produto, que é o resultado analítico final, ele o reconhece como sendo exatamente o que ele queria o tempo todo, né? Então, aqui a adaptação, né, que o Zimmermann fez, falando é uma frase de uma pessoa, esqueci agora, mas uma pessoa que organiza, né, casas e que falando assim que às vezes a pessoa nem sabe que ela quer aquilo, mas quando fica pronta ela diz, era exatamente isso que eu queria, né? Então o trabalho do analista, né, também é esse, né, de às vezes levar a pessoa a uma organização, né, que ela termine esse processo analítico com a sensação de que ela agora está do jeito que ela queria estar, sem saber que era isso que ela queria.
né? E a gente daqui a 2 aulas vai falar, né, de quando dar alta, né, para o paciente, mas é mais ou menos isso aqui. Não é que a pessoa vai ser perfeita, né, curada, né, sem nenhum problema, mas ela vai sair de um jeito que ela é mais independente, né, mais capaz de viver só, né, e com ela mesma. É isso, gente. Então, um abraço e até a próxima.